Vamos lá, bom dia. Começando aqui o nosso mês de outubro, hoje primeiro dia útil de outubro, e a gente aqui não fez o vídeo de fechamento na sexta-feira para deixar um vídeo um pouquinho mais completo, principalmente pós primeiro turno aqui no Brasil, e a gente fazer o fechamento não só do mês de setembro, como também do terceiro trimestre, né, para os mercados em geral. Acho que faz mais sentido a gente fazer esse resumão e na próxima sexta a gente voltar com o tradicional fechamento e análise semanal, tá? Então a gente tem alguns destaques, né? Acho que o mês de setembro, principalmente começar lá fora, esse mercado americano, né? O mês de setembro aí seguiu à risca a estatística negativa de meses de setembro, né? Eu tinha falado sobre isso como normalmente, tradicionalmente é um mês um pouco mais negativo para os mercados. Assim foi, né? Não só foi como foi um dos piores setembros da história dos mercados americanos, né? S&P caindo próximo de 9, a Nasdaq caindo mais de 9, enfim, foi muito negativo para os mercados americanos e também para o trimestre, né? Acho que o destaque que fica aqui quando a gente fala de trimestre é o terceiro trimestre de queda consecutiva para as bolsas americanas, fato que não ocorria desde 2009, né? Então, de novo, os dados muito negativos. Quando a gente vê a deterioração de capital também, níveis muito mais elevados do que 2008, né? Claro que a crise de 2008 foi muito mais expressiva, mas a gente vê uma pressão muito grande sobre os ativos de risco, né? Quando a gente fala também de alocação global para o mês de setembro, foi um mês negativo para petróleo, para índice de commodities, para ouro, então assim, negativo como um todo, né? E o Bovespa descolando mais uma vez, eu vou falar bastante sobre isso também, um pouco ligado aqui às eleições, tá? Quando a gente entra no mercado europeu, acho que o primeiro destaque aqui que fica para o mercado europeu, passando sérios problemas, né? A Europa como um todo, na questão da crise energética lá, principalmente com a Rússia, a pressão inflacionária muito forte também por lá. A gente vê agora no final do mês, né, o Reino Unido veio com uma política fiscal mais expansiva, deixou o mercado completamente maluco, né, a libra esterlina desabou, caindo aí muito próximo ao dólar pela primeira vez em muitos anos, tá? E agora também, hoje, né, segunda-feira, na verdade de ontem para hoje, já anunciando aí uma mudança nessa política fiscal mais expansionista que foi horrorosa, né? Eu acho que isso é bem coisa de mercado subdesenvolvido, de terceira linha. Então, muito ruim essa política e fazendo essa reversão, pelo menos aí tentando acalmar os ânimos dos mercados por lá. Quando a gente entra em Brasil, né, eleições, vamos falar rapidinho aqui dessa questão do primeiro turno, interessante, né? Acho que o destaque fica principalmente para as altas do mercado que a gente vê hoje, né? Bovespa subindo 3,60, o dólar caindo 3,60 também. Então, assim, de onde vem todo esse otimismo, né, com o mercado brasileiro pós primeiro turno? Acho que o primeiro destaque que fica é o seguinte, né? Eu nunca vi uma composição de casa tão à direita, tão favorável ao atual governo do Bolsonaro como a gente viu agora, né? Acho que ninguém imaginava que isso aconteceria e de fato aconteceu, né? Expressiva vitória do bolsonarismo, vamos dizer assim, tanto na Câmara quanto no Senado, ou seja, muito mais à direita, muito mais conservador, e a interpretação do mercado é bem simples, né? Mesmo caso o Lula seja eleito, né, que está à frente aí das pesquisas, ele vai ter que caminhar muito mais próximo ao centro e vai ter muita dificuldade em passar políticas mais à esquerda, como aumento de impostos, né, e gastos excessivos do Estado. Então isso acaba sendo muito positivo para o mercado, né? E também, em caso de vitória bolsonarista, a tendência é que siga com mais políticas voltadas para as reformas, mais política voltada para uma economia liberal, né? E a gente viu isso não só na Câmara, no Senado, como também nos governos, né? O bolsonarismo aí ganhando os principais, ou não só ganhando, mas também tendo força aí, primeiro turno está indo para segundo nos principais aí estados brasileiros, então isso traz bastante otimismo para o mercado aqui no Brasil, tá? No fechamento do mês, como eu falei, o Bovespa ficou levemente positivo, o que foi, assim, comparado, né, quando a gente faz uma análise relativa com os mercados, foi muito bom para o Brasil, destoando, e por que isso, né? Eu tinha falado em alguns vídeos anteriores, o Brasil como mercado emergente acaba sendo aí um dos únicos, né,
para se aplicar, né? Quando a gente compara com China, tá bem ruim, né? A perspectiva lá para a China, a Rússia, não precisa nem falar. E o Brasil tá muito barato, né? Apesar das eleições e como eu já venho falando várias vezes, né? A gente não vê nenhum caso negativo em uma vitória de um lado ou vitória do outro. É claro que o mercado gostaria mais de um lado do que do outro, mas assim, em tendências negativas a gente não vê nenhuma disrupção nesse sentido. Então, assim, o Brasil acaba sendo atrativo porque preços também já estão muito baratos há bastante tempo, como a gente havia falado, né? A questão cambial, né, foi muito ruim aqui para o real no mês de setembro, né? O dólar que fechou na casa dos 5,40. Pra vocês terem noção da brutalidade, agora o dólar já está 5,21, né? Então o dólar fechou na casa dos 5,40, muito pressionado, principalmente pela alta de juros que teve lá nos Estados Unidos e por uma política que deve ser do Fed realmente de restringir mais a economia americana, o que favorece o dólar frente às principais moedas, tá? Na questão de venture capital, aqui o mercado continua bem congelado, acho que nada muito relevante, a não ser a gente que vai soltar um release aí muito em breve de um novo fechamento que a gente fez. Gostamos muito desses mercados em crise por trazer muitas oportunidades. Na parte de equities, né, acho que as condições ainda continuam péssimas, principalmente quando a gente fala de mercado americano, e quando eu falo péssimo é de questão de a alocação pró-risco, né? Acho que o mercado está muito tendo aversão a risco, principalmente quando começa a analisar essa questão da alta de juros lá e até onde o Fed vai, tá? E também tem um outro ponto muito importante que a gente deve observar. Como a gente inicia agora o mês de outubro, começa aí os resultados corporativos do terceiro TRI lá nos Estados Unidos, né? E como a gente viu no resultado do último TRI, que eu já tinha falado, né? Foi relativamente bom, dado o contexto aí que está acontecendo nos mercados. A perspectiva é que tenha maior pressão nas margens, principalmente com a inflação aí, não só atingindo o pico lá fora, como também uma pressão no custo de capital, dada a elevação da taxa de juros, tá? Mas muito disso já está no preço. Então, assim, como eu falei, a gente começa a tomar um pouquinho de risco, tá? Lá na Europa, né, acho que a maior surpresa aí que teve foi o caso do Credit Suisse, né, apresentando aí problemas de liquidez. Eles anunciaram que vão fazer até o final do mês de outubro um plano de reavaliação disso tudo. O CEO até tentou aí dar uma acalmada nos mercados, dizendo que está com balanço forte, mas a gente já viu um pouco dessa história antes, né? Onde tem fumaça aí, pode ter fogo, tem que tomar bastante cuidado, e eles um pouco expostos aí ao que aconteceu, principalmente lá no Reino Unido, até o Deutsche Bank aí apresentando certos problemas pontuais, tá? Na parte de cripto, né, tá estagnado, não tem muito o que falar de cripto. Tá, Bitcoin aí tá de novo aí 19.200, tá oscilando muito, 18.000, 19.000, tentando romper essa banda, mas na nossa interpretação o mercado de cripto ainda está muito conectado ao mercado tradicional, principalmente na questão de alocação pró-risco, né? Então a gente não vê nenhuma tendência, pelo menos no curtíssimo prazo, né, de uma retomada aí do Bitcoin e também de criptos em geral, quando a gente não tiver ainda um momento mais pró-risco, tá? Mas, como eu falei várias vezes, está muito atrativo o Bitcoin na casa de 19.000, e não só Bitcoin, né? Como vários outros aí, protocolos bem interessantes que a gente investe. Um dos casos que eu venho falando bastante é o Polygon, né? O Matic aí também, tá? Quando a gente fala aqui dos nossos fundos, né? Destaque aqui para o Kenobi, né? O Buena Vista QR Kenobi, o fundo que a gente lançou em conjunto com a QR, um fundo de 100% de gestão ativa de cripto. Foi nossa primeira semana, a gente lançou na semana passada, aí não completou nenhuma semana. Um fundo que a gente começou já 100% redeado, dadas as condições de mercado, mas a gente acredita que vai ter muita atração, de novo, por ser um fundo 100% alocado em cripto, mais um produto diferenciado aí para o investidor geral aqui no Brasil. A gente vai falar bastante sobre isso, tá? Na ponto de vista, falando do Pascal, né, um mês interessante aqui pra gente, né? O Pascal a gente fechou com uma queda de só 1,30%, ou 130 bips, mas quando a gente compara com o que aconteceu no mercado internacional, caindo 9%, 10% em alguns cases aí, foi muito interessante, porque, né, dada a nossa diversificação também em Brasil, né, 3R contribuiu aí para segurar um pouco, e nosso hedge, né, tanto no hedge do dólar quanto no hedge do S&P, acabou protegendo muito a nossa carteira. A gente caiu só 1,30, de novo a gente está com a perspectiva bem interessante. E na ponta negativa, claro, né, tecnologia em geral, principalmente small e mid, mas também as big techs como Microsoft, a Amazon e o próprio Facebook também contribuíram um pouco para essa ponta negativa, tá? E fazendo o wrap-up aqui para a gente finalizar,
eu acho que é muito disso, né, pessoal? A não tomar medidas muito direcionais, né? A gente viu esse otimismo agora com o Brasil, é claro que a gente não vai dar um all-in, mas acaba ficando cada vez mais interessante o mercado brasileiro, quando começa a ter mais um norte aí na questão política, como a gente já passou o primeiro turno, e os ativos depreciados, quando a gente faz um comparativo com ativos internacionais, também acaba sendo favorável para a gente fazer um stock picking por aqui também, tá bom? É isso, aquele abraço e vamos aí forte para o mês de outubro.